Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, eu sou médico radiologista, empreendedor na área da saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. Este é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde, com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. No episódio de hoje, falaremos sobre um tema super relevante e que merece um destaque e importância muito maiores no Brasil. Para discutir as inovações na saúde da mulher, tenho o prazer de contar aqui hoje com a presença de duas convidadas que têm se dedicado intensamente ao assunto. Stephanie von Stahr, fundadora e CEO da Oya Care, startup direcionada para a saúde feminina, e Marina Raton, cofundadora e CEO da Feel Elite, startup de sexual wellness focada no bem-estar íntimo feminino. Em um mercado ainda pouco pensado e atualizado para atender o sexo feminino, a Stephanie e a Marina têm se dedicado a mudar essa realidade, com startups fundadas por mulheres e dedicadas a oferecer soluções e produtos desenvolvidos para o sexo feminino, com a tecnologia como aliada. Stephanie, Marina, muito obrigado pela presença. Obrigada pelo espaço, um prazer bater esse papo com vocês. Muito obrigada também pelo convite, um prazer estar aqui com vocês dois. Prazer é meu receber vocês duas aqui para podermos conversar um pouco sobre a trajetória de vocês, desafios, oportunidades que foram encontrados ao longo da formação e desenvolvimento das suas empresas e também para discutirmos o futuro das inovações relacionadas à saúde feminina. Bem, eu vou começar com a Marina. E Marina, eu queria saber de você, assim, aqui no Brasil, né, um país que pesquisa tão pouco, infelizmente, sobre sexualidade, eu gostaria que você contasse um pouquinho do seu histórico profissional e como é que foi a ideia, o processo de criação e desenvolvimento da Feel e depois da consolidação com a Lilith. Perfeito. Eu, por uma jornada profissional, sabia que existiam algumas oportunidades de falar sobre a saúde íntima da mulher, né, atrelado à sexualidade. E com uma nova forma de falar sobre isso, trazendo essa cliente para o centro, entendendo a jornada dela como mulher, enfim, eu sentia que faltava esse olhar de cliente no centro mesmo, de entender todos os pontos de dores, assim. E foi com essa inquietação que eu resolvi empreender, com esse feeling, assim, de empreendedor. Poxa, eu acho que tem uma oportunidade aqui. Comecei a pesquisar, de fato, você falou uma coisa correta, tem pouca pesquisa sobre sexualidade no Brasil e sobre sexualidade feminina tem menos ainda. Então, a gente começou o ano de 2020 fazendo esse diagnóstico de como estava a intimidade feminina, a sexualidade feminina. A gente começou conversando, na verdade, ouvindo essas dores, assim, e muito rapidamente a gente percebeu que eram big problems, assim, que eram dores muito comuns, muito grandes, da maior parte da população, como, por exemplo, dor e desconforto na relação. Isso veio quase 70% das entrevistas, aparecia essa questão, ressecamento íntimo, essas coisas que são, falando, parece muito tabu, assim, mas que está muito presente na vida de uma mulher, né? E essas conversas não estavam acontecendo com frequência na sala do médico, na sala da ginecologista. Então, a primeira ideia foi fazer um lubrificante, porque seria um produto que mitigava tudo isso, e a gente pensou em fazer, né, esse lubrificante. A ideia veio a partir dessa pergunta: mas se você tem dor na relação, por que você não usa um lubrificante que pode melhorar? Porque a experiência de compra estava ruim, porque o produto não era natural, porque a gente tem, enfim, um boom de produtos naturais, né, mas para a área íntima feminina existia como uma tarja, assim, não tem. E a própria estética do produto, a embalagem, a experiência, né? Então você imagina a experiência de compra para uma mulher que tem ressecamento íntimo, entrar na farmácia, colocar na cestinha, esse produto, o lubrificante geralmente está na gôndola masculina, então ela tira da gôndola masculina esse produto, fica na fila para pagar. Então a experiência pessoal offline é muito truncada, assim, né? Muito cheia de tabus e estigma. E a experiência online também muitas vezes acaba passando por isso também. Essa mulher muitas vezes tem filho, divide o computador com o filho, ela vai entrar num site erótico, enfim, como é que vai vir esse produto. Então foi essas conversas, esse tipo de pesquisa, descobrindo que essas mulheres estavam comprando óleo de coco da cozinha para usar na região íntima do banheiro, ou seja, levando um produto que não foi desenvolvido para aquilo. E foi assim que veio esse insight, assim, um lubrificante bonito, bem feito, natural, já vai resolver muita coisa. Então, em termos de inovação, é uma inovação pequena,
de fato, mas eu acho que isso só prova o quanto ninguém estava olhando para isso, né? Então a nossa tecnologia, na verdade, acho que foi além da escuta, pegar todas essas demandas e descobrir que, poxa, é um público muito grande, né? Enfim. E a consolidação veio de forma muito natural. Eu sou sócia da Marília Ponte, que foi quem começou o projeto da Lilith, que é um bullet, é um vibrador. Em tese, não tem também nenhuma diferença de muitos devices do mercado, nem outros vibradores, mas ela também teve essa lógica de trazer a cliente para o centro. Qual a cor que mais cabe na mulher? Qual é nesse tipo de produto, né? Como é que é a forma dessa embalagem? Não é fálico, ele é sutil, ele é discreto, ele vem numa caixinha que parece uma joia, ele é bordô, é uma cor mais madura, não é aquela cor pink, roxo. Então, só isso, eu acho que já coloca esse tipo de produto dentro da intimidade de uma mulher madura e real, assim. Então, a gente tem a mesma visão de sexualidade, de público, e a consolidação. A gente se conheceu antes de lançar, exatos 1 mês de lançamento cada uma, e desde então a gente veio aí fazendo muita parceria, trocas, choros, enfim, nos conhecemos, assim, ficamos nos namorando, acho que 2 anos, até falar, poxa, vamos fazer essa jornada juntas? Vamos juntas mesmo, assim como a gente fala ali para as nossas clientes, vamos juntas, então vamos juntas sofrer, dividir um pouco dessa barra que é empreender. Eu fico pensando isso, e assim, antes de passar para a Esther, porque grande parte, né, dos produtos devem ter sido pensados, né, pelo menos até hoje, a maioria ainda, para o público masculino ou mesmo para o público feminino, produtos pensados por homens, né? Então, essa mudança que vocês conseguem, você fala que a inovação é pequena, mas é uma inovação com impacto gigantesco, né? Então, acho que isso é que faz a grande diferença. Eu acho que, assim como a Stephanie, nós somos a primeira geração de mulheres liderando soluções para outras mulheres. De fato, todos os produtos até então eram desenvolvidos por homens, o vibrador é um device construído por homens, então só em 2023 a gente está tendo, 2020, né, com outras empreendedoras de outros lugares, enfim, a gente está tendo essa revolução. Pois é, parabéns. Antes tarde do que nunca, né? Que bom que tem vocês duas aqui e outras mulheres também liderando startups assim. E aí vou passar para vocês, tá? E saber um pouco mais dessa mudança também de vida, né? Você tem um histórico também muito intenso aí, com passagem por bancos de investimento, formações e experiências no exterior, consultoria, private equity, e de repente você decide voltar para o Brasil, e aí nos últimos anos até muita gente saindo do Brasil, você volta para o Brasil, resolve empreender e explorar o mercado de saúde feminina. Eu fico imaginando também o quão difícil deve ter sido a decisão e mesmo manter essa decisão depois. Acho para vocês duas, né? Assim, como explorar, desenvolver startups num universo tão masculino. Queria que você contasse um pouco mais pra gente. Eu acho que você pegou bem no ponto que dói. Para começar, acho que vale a pena explicar um pouco o que é a OIA. A OIA é uma clínica virtual de saúde feminina. Hoje a gente cuida principalmente de fertilidade e ginecologia. E a gente faz isso de uma maneira tanto virtual, quanto no mundo físico, quanto procedimentos. Ou seja, você pode encontrar a gente no Instagram com conteúdo de qualidade, você pode fazer uma consulta online, você pode fazer uma consulta na clínica e congelar seus ovos com a gente, ou tirar e colocar DIU, etc. Então tudo isso é possível. E a nossa grande inovação até o momento também não parece ser uma inovação muito grande, que nem a Marina falou da questão da FIO e Lilith. A gente começou com ser muito fácil de agendar e com ter atendimento sem preconceitos. Parece muito simples, mas, de novo, também, quando eu voltei para o Brasil em 2020, fazendo pesquisa própria, porque não tem muita pesquisa com muitos insights sobre saúde feminina e como as mulheres se sentem e tal, então eu fiz meu mesma também, falei com muitas pessoas também, e sim, para a pergunta, o que você mudaria hoje na sua experiência ginecológica? Número 1 foi ser mais fácil de agendar, número 2 foi atendimento com mais cuidado. Então a gente começou desses 2 pontos. Parece trivial, mas não é. Então sempre houve assim, você entra numa sala ginecológica, existe uma hierarquia médico-paciente, então o médico tá lá em cima, você é tipo, ai meu Deus, uma pessoa dona de um corpo que com certeza fez algo errado na noite passada e você tá tentando meio que esconder, mas meio que contar pra tentar ver se você aprende alguma coisa. Então assim, não é uma experiência classicamente muito confortável. E depois também, muitos dos exames que são íntimos, quem nunca escutou, não dói nada, fica tranquila. E aí você fala, bom, mas você é um homem. Que hora você já passou por que eu tô passando nesse momento, né? Então assim, a gente começa por esses 2 pontos. E aí hoje tem mais uma série de outras coisas, principalmente relacionadas a resultados clínicos. E, enfim, vai ter alguns artigos da OIA sendo publicados. Mas voltando para sua pergunta inicial, né, como foi essa decisão de
voltar para o Brasil, construir a Oia e como foi sustentar essa decisão, a primeira resposta que vem à mente ainda está sendo uma questão de sustentar. Então, não acho que já deu tudo certo, acho que a gente ainda tá, assim, no uphill battle, sabe? A gente ainda tá tentando provar que faz muito sentido o que a gente tá montando, tentando provar que existe muito espaço pro que a gente tá montando e que tem muito potencial. Quando eu voltei pro Brasil para montar a Oia, eu já tinha encontrado muita infelicidade nos meus outros trabalhos, por uma série de razões. Principalmente a razão principal sendo a falta de alinhamento de missão do que eu estava fazendo comigo mesma, então com os meus valores, com os meus princípios. E eu acho que eu tive muita oportunidade nessa vida e me levou a lugares com grifes, assim, né? Acho que as oportunidades que a vida me deu me levaram a uma boa educação, a boas oportunidades de emprego. E eu ficava pensando, o que eu vou fazer com isso? Eu vou ser uma banker, sabe? Tipo, acaba aqui. E esse mundo de Femtechs começou a acontecer em 2018, 2017, 2018, época que eu tava morando em Nova York. Depois também morei em Londres e também tava batendo lá essa onda de Femtechs. Eu falei, nossa, gente, eu quero muito trabalhar com isso. E ao mesmo tempo eu via muitas startups já surgindo nesses dois ambientes, ou nesses dois países, né? Então, Estados Unidos e a região da Europa Ocidental, que são as regiões mais familiares para mim, tirando o Brasil. E aí eu olhava pro Brasil e nada, deserto. Assim, eu falei, nossa, gente, no Brasil a gente tá cheio de mulher, e mulher que quer se cuidar, não é que somos negligentes com a nossa saúde, né? Eu acho que a gente vem de uma cultura que gosta de se cuidar, assim, do ponto de vista de saúde e tal. E além disso, no Brasil, a gente tem uma população de Gen Z e Millennials, que são gerações da minha idade, mais ou menos, e um pouco mais novas, muito maior que a geração X ou Baby Boomers, que é ao contrário dessas duas regiões que eu falei, Estados Unidos e Europa Ocidental. E a gente não tem nenhuma solução de saúde muito adaptada para essas populações mais novas, mais digitais, que não tem paciência para preconceito, sabe? Que nem a gente teve no começo da nossa vida. Então, eu vi uma oportunidade de fazer algo para essa população. E aí eu tinha que começar de algum lugar. Então, normalmente, quando a gente pensa em startups, a maioria dos fundadores começa de um problema específico, que nem a Marina começou com lubrificantes. Eu comecei com fertilidade, porque eu enxerguei que vai ser, se é que já não é, o tema das millennials. Então, a gente, como millennial, chega na idade de querer ter filho e aí percebe que, putz, às vezes esse bonde já passou. Então, a maioria das minhas amigas que está tentando ter filho não consegue de maneira natural. E assim, fica aquela sensação, tipo, cara, ninguém me avisou, sabe? Eu tive uma boa educação, tive acesso à saúde e ninguém me avisou. Então, eu comecei com fertilidade, ajudando as mulheres a entenderem aonde da linha do tempo da vida fértil elas estão e quais são as melhores opções para ela. Então, essa é uma jornada que até hoje chama Descoberta da Fertilidade, foi a nossa primeira jornada. E aí, desde então, a gente foi evoluindo para ginecologia e, que nem eu falei, para outros níveis de serviço. E um pouco como a Marina falou, por isso que eu acho que essa troca com ela é incrível, é uma quebra de tabu. Porque quando você fala de fertilidade, hoje ainda, as pessoas ficam um pouco desconfortáveis, assim, putz, não, olha pra fertilidade que tal. Tipo, eu tive que já escutar algumas vezes de coisa de quem não conseguiu casar a tempo, né? Tal, Nossa. tipo, cochichando. Então, é uma questão, assim como a sexualidade, que as pessoas faz parte da vida de qualquer pessoa da nossa idade, da nossa geração, mas não tem luz pra esse tema. É como se esse tema estivesse num canto escuro, acontecendo, mas ninguém tá olhando pra ele, fingindo plenitude. Até o momento que vira um problema, e vira um problema que toma conta da vida inteira. Então, na OIA a gente tem 3 princípios, que é conhecimento, cuidado e autonomia. E acho que são esses 3 princípios que me ajudam a sustentar hoje a capacidade de resiliência, assim, a capacidade de ter resiliência. Então, o conhecimento é realmente propagar conhecimento. Então, a gente usa muito o Instagram, newsletter para isso, mas assim, sempre com base em ciência. Cuidado, que é trazer esse cuidado fácil de agendar, sem preconceitos, de maneira descomplicada e com transparência de preços também. E aí, para chegar nesse grande finale, que seria a autonomia feminina, ou seja, mulheres capazes de tomar as decisões da vida delas, mas com acesso à informação e cuidados necessários. Então, seja ter filho, ter relação ou não, sabe? Não ter filho, não ter relação, ou ter vários tipos de filhos e relação. Assim, são esses temas que a gente está falando aqui, mas são muitos outros que tangenciam esses 2 grandes temas. Parabéns a vocês duas pelo belo trabalho. Eu fico triste, por um lado, por ter demorado tanto tempo, né? Para que empreendedoras começassem aqui no Brasil a olhar para o público feminino com a atenção que as mulheres merecem, né? Eu fico pensando, eu tenho uma filha de 6 anos e felizmente ela vai pegar um outro mundo aqui no país do que
eu peguei do que vocês duas pegaram por conta dessa transformação que está acontecendo. Eu fico lembrando de uma outra história. Eu tenho um colega que é diretor de uma grande rede de laboratórios, e ele estava contando quando eles implementaram o atendimento digital. E aí ele estava super contente, falou assim, puxa, a gente colocou atendimento digital, isso vai mudar aqui. Aí ele chegou, tinha uma fila, e assim, na parte do atendimento digital tinha um senhor, e atrás tinha uma menina, mais jovem, com os fones de ouvido. E ele chegou para esse senhor e falou assim, nossa, a gente colocou atendimento digital, o que o senhor está achando? Nossa, estou achando ótimo, muito interessante, eu nem precisei pegar a fila, já estou aqui. Ele chegou para ela atrás e falou, olha, nosso atendimento digital, ela tirou um fone de ouvido, ele falou, o que você está achando? Ela, normal. E era, obviamente, normal, porque assim, aquela ideia para ele, ou para alguém mais velho, era assim, nossa, eu estou mudando o mundo. É o que você está citando agora, né? E tá lá o médico fazendo ultrassom, não vai doer nada, ou isso é ótimo. Peraí, como é que você sabe o que está realmente acontecendo aqui? E essa visão, o atendimento do público feminino feito de uma forma, muitas vezes, com preconceito, que deixa a mulher encabulada e acaba não agendando o exame, optando por não fazer por conta disso. Ou não conta exatamente o que está acontecendo com ela ou o que aconteceu com ela. Essa é a parte mais grave. Quando você está tentando ajudar alguém, principalmente quando você tem um conhecimento técnico, científico, como um médico, mas você precisa saber o que a outra pessoa passou, senão você não consegue ajudar com qualidade, né? Assim, eu sou médico, né, e vejo aqui do meu lado, o Brasil, que é um país que teoricamente é super liberal, é um país extremamente conservador, e aí acho que eu estou numa carreira também, meus colegas médicos e minhas colegas médicas que estão ouvindo aqui, não sei o quanto vão concordar comigo, mas é uma carreira bem mais conservadora. Então, por mais que fala, puxa, é uma médica que está atendendo, nem sempre está com aquela cabeça pensando exatamente na paciente ali, se colocando no lugar dela, mas está pensando, olha, eu preciso fazer esse exame e vamos, tem que... E acho que essa transformação que vocês duas, por meio das empresas e por meio das ações pessoais, estão fazendo, é fundamental para uma mudança aqui no país. Só complementando esse ponto, que eu acho que ele é muito relevante, parece trivial, mas o que a Marina falou algumas vezes, de colocar a mulher no centro, né? Isso a gente faz na OIA também, acho que a maioria dessas empresas que a gente está chamando de nova geração, mas espero que virem o status quo, fazem isso, colocam o paciente ou a pessoa que está sendo atendida no centro e pergunta para ela como que pode ser melhor, né? E no mundo dos providers, no mundo de quem atende pacientes, então médicos, hospitais e tal, isso é uma quebra de visão, de paradigma. Por exemplo, a gente fala na OIA, não somos a clínica do médico X nem da doença Y, a gente é a clínica da mulher. Isso muda tudo, sabe? Muda tudo. Então, quem tá com prioridade de tempo é a Oiana, como a gente chama os nossos pacientes. Então, o médico não pode atrasar. Se a Oiana atrasou, é uma outra questão, mas médico não pode atrasar. Então, são coisas pequenas, assim, que demonstram um respeito, sabe? Quem realmente a gente tá atendendo? A gente realmente tá atendendo a Oiana, a mulher em voga. Eu acho fantástico isso, e essa ideia de colocar a paciente ou paciente no centro, sai da teoria e para a prática mesmo, né? Então é o que vocês estão dizendo aqui, até para quem está nos ouvindo, recomendo que entrem no site das suas empresas, que sigam vocês, né, Phil e Lilith, também Oia Care no Instagram, encontrem ali muito mais informações a respeito e consigam estar mais a par do que vocês estão fazendo, do que tem sido feito para melhorar a atenção à saúde feminina aqui no Brasil. Eu vou voltar com você agora, Marina, e eu queria que você nos contasse um pouco sobre isso também, que a Esther já falou, do boom das femtechs aqui no Brasil e no mundo. Acho que vale até a pena falar mais aqui do nosso país mesmo e das dificuldades de empreender em sexualidade feminina. Imagino, é o que a gente estava conversando antes, assim, se já é difícil empreender, sendo mulher, empreender sendo mulher e ainda olhar para a sexualidade feminina num país como o Brasil, que isso é um grande tabu, né, para muita gente. Eu fiquei impressionado com o que você contou aqui das mulheres tendo que improvisar ali, porque imagina, né, a vergonha de ter que ir numa ala masculina para buscar alguma coisa para elas. Então, queria que você contasse um pouco mais desse processo. Inclusive, não sei se foi a Esther que falou isso, se foi você. Estou te parafraseando. Sem problemas, estamos juntas. Mas no mundo ideal, a gente nem precisaria dessa denominação Femtechs. A gente seria Health Tech. E é interessante porque já tem algumas empresas focadas em disfunção erétil e que não são Mentechs, são Health Techs. Exato. Então, eu acho que isso já traz uma visão de como a percepção da saúde feminina é muito apartada, né? E dá uma ideia de nicho, e dá uma ideia de que é uma coisa pequena, enfim. Então, eu acho que esse boom que acontece é muito em função de muita demanda e falta de solução. E aí precisa ir lá uma mulher e desenvolver. Eu imagino que seja isso, porque grande parte dos nossos produtos que a gente usa como mulher, eles são desenvolvidos por empresas lideradas por homens, com um conselho masculino, né? Mesmo as empresas de cosméticos, enfim.
de bens pessoais. Então, esse viés de gênero, de alguma forma, acaba impactando até na inovação e criação de novos produtos, além de, especificamente no Brasil, desse conservadorismo, né? De não colocar esse assunto às claras. E da área médica, assim, a gente tem muitas parcerias com médicas, a gente percebe que tem um olhar de algumas ginecologistas, assim, para a sexualidade, e me corrija se eu estiver errada, tá, Gustavo? Mas a sexualidade, ela não é uma matéria que mesmo na ginecologia isso é estudado em profundidade, de forma muito técnica, né? Então, por exemplo, uma mulher na perimenopausa ou na menopausa que tem uma queda de libido em função das oscilações hormonais, ela consegue estabelecer uma conversa até um dado ponto, até a recomendação de um creme hormonal ali na pele. Mas ela não consegue falar em profundidade. Na OIA ela consegue. Na consulta da OIA ela consegue. Mas ela não consegue falar em profundidade, assim, um papo mais de... a libido é multifatorial, né? O médico pode recomendar um vibrador? Pode. O médico pode recomendar um lubrificante. Enfim, todas essas outras ferramentas que vão ter um impacto no bem-estar, na autoestima. Porque isso já está sendo feito também com os homens, né? No caso da disfunção erétil, a gente tem algumas boas soluções que nem tem o mesmo tabu, enfim, que a gente tem. Mas ainda nesse lugar da percepção da saúde feminina e sexual ser vista assim muito ainda, enfim, com tabu, o próprio clitóris foi estudado em profundidade no ano de 2020. Tem vários estudos ao longo da história, mas precisou uma mulher ginecologista falar: esses estudos não são suficientes, eu vou dissecar e descobrir, né, que esse órgãozão, que não é um órgão pequeno, é um órgão extenso, tem uma relação profunda de sustentabilidade pélvica, que é um órgão para o prazer feminino. Então eu imagino que só o fato da gente ter um órgão dedicado a isso mostra o quão relevante é esse aspecto do prazer nessa intersecção com saúde. Enfim, esse foi o primeiro estudo muito recente, quer dizer, então tudo é muito recente, né? Esses estudos mais focados na sexualidade feminina também estão acontecendo agora. Um estudo científico do vibrador como um device de saúde e a relação da saúde, do prazer, da temperatura para a fertilização, enfim, tudo foi estudado agora, muito recentemente. Então, eu acho que a gente ainda tem uma longa jornada. Agora, o curioso é que quando eu e a Stephanie, tanto eu quanto ela, a gente conversa com outras mulheres, todas fazem assim com a cabeça, sabe? Então, o mais importante é que essa mensagem, por mais que ela tenha os seus desafios com investidores, com homens, com o público-alvo que a gente se propõe a atender, tem muito sentido, tem muito sentido. A Fio é diferente da OIA. Hoje a gente desenvolve produtos, né? Enfim, lubrificantes, óleos de tratamento. A gente expande a nossa linha, trazendo essa cliente para o centro. No começo, a gente também achava que era uma marca mais millennial, para essa mulher mais moderna. E nos últimos 3 anos, a gente teve uma grata surpresa que a nossa paciente é uma mulher na perimenopausa e na menopausa, onde o lubrificante é mandatório, é como uma pasta de dente, ela compra 2, 3 para ter em casa. Isso traz uma certa qualidade de vida. Isso também mostra muito como essa paciente, essa mulher que eventualmente é paciente, está mudando e que leva novas demandas para os seus médicos e ginecologistas. Talvez elas queiram falar sobre sexualidade. Tem uma pesquisa recente que mostrou um boom de separação agora no Brasil de mulheres de 50 anos, ou seja, se elas vão retomar ou não a vida sexual, acompanhadas ou não, um novo tema vai entrar na vida dela, né? Eu defendo que na anamnese tem que ter a pergunta de como está a sua vida sexual para mulheres, para homens e mulheres, mas principalmente para mulheres, porque isso é muito determinante para a nossa saúde pélvica e para essa construção de saúde e de relação com a nossa intimidade, que vai ser muito determinante quando a gente chega na menopausa, onde a gente vai passar, inclusive, a maior parte da vida. Nós mulheres com vulva, pessoas com vulva, vagina, vão passar mais tempo sem menstruar do que menstruando. E agora a gente tem a questão da longevidade também, né? Então, é muito importante que esse papo sobre sexualidade, além da questão do consentimento, de educação, ele também é decisivo para nós que vamos viver muito tempo aqui nessa vida. Concordo plenamente. Assim, eu me lembro de quando eu fiz a faculdade de medicina, não tive nada mesmo, exatamente o que você disse. Assim, sexualidade, masculina ou feminina, esse tema não se tocava nele, existia um tabu enorme. Os professores e os médicos na faculdade eram ginecologistas, homens. Então imagina o espaço para as mulheres. Era nenhum. Então, de novo, espero que daqui para frente a gente consiga melhorar isso cada vez mais. E até um outro ponto, né? E aí vou perguntar isso para a Esther, que os investidores, os empreendedores com quem vocês vão se relacionar, imagino que na maioria também são homens. E aí como entender
Ah, tá legal, tem uma startup aqui focada em saúde feminina. Ah, que legal. E assim, não é que legal. É um negócio que a gente está fazendo que merece tanto destaque, ou até mais destaque do que outros, mas deve ser difícil, né, para as mulheres conseguir empreender num país como o Brasil, ainda mais em áreas que muitas vezes são tabus. E aí a gente está falando aqui de sexualidade feminina, está falando das femtechs. Eu queria saber, Esté, quais são as maiores dificuldades que você encontrou na sua carreira de empreendedora? Acho que até para quem está pensando também em empreender, não para a pessoa desistir, né, falar não vou empreender, não isso, mas para saber também, assim, o que eu posso encontrar se eu quiser empreender com algo na saúde da mulher. Tem alguns pontos que eu acredito que fazem a jornada da empreendedora mulher um pouco mais desafiadora, tô sendo simpática, no Brasil. E que nem você disse antes, principalmente para a mulher que está tratando de problemas femininos, né? Naturalmente de pessoas que nasceram do sexo feminino. Então, o que eu vejo hoje, principalmente com potenciais investidores, então antes de se tornar uma investida de alguém, a gente tem conversas com vários potenciais investidores. E eles são, na maioria, homens, enfim, por questões, obviamente, de sociopolítica que a gente tem hoje. Uhum. Não vamos entrar nesse mérito, mas a maior parte das vezes quem está do outro lado é uma pessoa que nasceu do sexo masculino. E quando isso acontece, eu fico boa parte do tempo discutindo ou tentando convencer de que os problemas que a gente está resolvendo como OIA, ou os problemas que a gente está atacando como negócio, são problemas reais, são problemas válidos. Então, eu perco muito tempo tentando convencer a pessoa do outro lado, eu falo assim, cara, é relevante isso, assim, sabe? Tipo, uma ginecologista que é fácil de agendar e que não te julga, ela é muito relevante. Mas assim, se você não viveu isso na pele, fica difícil de convencer, parece muito superficial, entendeu? Então, o que eu mais recebo é assim, mas cadê a inovação desse produto? Entendeu? Mas por quê? Então, é muito difícil convencer quem tá do outro lado de que é um problema quando essa pessoa não é uma pessoa que nasceu do sexo feminino. E a gente perde muito tempo nisso. E aí acaba gastando quase que nada de tempo, ou muito pouco tempo, em questões, por exemplo, qual que é a sua estratégia, quais são os seus números, como está o seu desempenho, como está a satisfação das suas pacientes, das suas oianas. São conversas que eu gostaria de ter, entendeu? Que acho que são conversas realmente de negócio, como está indo o negócio, né? E ele está indo super bem. Então, a gente nem chega nesse nível, entendeu? Quando é uma pessoa que nasceu do sexo feminino, do outro lado da mesa, é assim, tá bom, meio minuto, entendi o problema, como é que você tá indo? Como é que estão os números? Como é que tá a receita? Como é que tá a satisfação? Qual é o seu plano pro próximo, sabe? Tipo, são conversas que eu considero conversas de melhor nível e válidas, assim. Não que não seja válida discutir a discussão dos problemas, mas putz, eu não consigo nunca convencer a pessoa do outro lado que o problema é válido. Então, pra mim, eu fico assim, cara, eu vou passar meia hora, 40 minutos aqui tentando te convencer e não vai dar certo, sabe? Então, eu fico um pouco frustrada. Aí, a prova disso é que a gente tem alguns investidores institucionais, mas quem fechou o deal, assim, quem realmente tomou a decisão, eu quero investir na OIA, normalmente foi uma mulher. Então, assim, eu falei com um monte de gente, falei com um monte de potencial investidor institucional, mas realmente eu só consegui convencer a maioria dos que tem mulheres do outro lado. Faz sentido o que eu falei? Então, essa é a primeira barreira, e tem muito menos mulher do outro lado do que homem, né? Então, assim, você já começa com uma chance menor, digamos assim. A segunda parte, ela transcende o racional, e transcende também ser homem ou mulher. Por exemplo, que nem a geração das nossas mães gostava que o médico fosse homem, porque confiava mais, né? Então, isso vem de uma construção, assim, de cultura que você nem percebe que está acontecendo. Não faz sentido racional, mas acontece. No nosso caso, na nossa geração, eu acho que ainda tem uma falta de credibilidade quando a liderança da empresa é feminina. No nosso caso, não só sou eu, que sou mulher, e a gente tem uma liderança de 6 pessoas, nela tem um homem só. Então, é uma liderança majoritariamente feminina, até nossa CTO é mulher, nossa pessoa de marketing, nossa médica, todo mundo é mulher, pessoa de finanças e estratégias também é mulher. Então, eu acho que isso está mais no inconsciente da pessoa que quer investir numa empresa e falou, putz, mas essa liderança são menininhas que fazem um Instagram bonitinho, sabe? A credibilidade da liderança feminina, eu acho que ainda é uma questão, e é uma questão muito forte. E o problema é que não é uma questão muito discutida, né? É uma questão um pouco mais velada e inconsciente, sabe? Então essa é uma segunda questão super forte, que eu acho que pega bastante. E a terceira questão que eu queria mencionar é a cultura e o ambiente de startup. No geral, você vai ouvir de empreendedores que é uma cultura muito colaborativa, que tem muitos eventos, que é muito legal, todo mundo se ajuda, tarará. Tá bom, toda vez que eu entro num evento de
startupeiros, empreendedores, ou eu vejo um mar de homens de camiseta preta e tênis preto com aquela faixinha branca. Assim, todos. Eu fico desconfortável, eu fico, gente, tá mais fácil trabalhar no mercado financeiro do que nesse ambiente. Então, e eu não sinto muita ajuda, assim, eu não sinto que muitas pessoas param, me escutam e tentam me ajudar. As pessoas falam, você faz aquele negócio de mulher, sabe? Tipo, eu escuto isso de amigo meu. Então, a gente não tem tanta ajuda do ecossistema que nem se prega no ecossistema. Então, acho que isso é uma outra grande desvantagem. E aí tem uma coisa que a gente até falou juntas, que às vezes bate uma responsabilidade de tentar ser a ajuda do ecossistema. Então, como é que eu posso ajudar outras mulheres? Mas assim, não tem energia ou tempo, sabe? Assim, acho que a gente fica um pouco sobrecarregada. Beleza e desafio de ser pioneira, né? Mas eu acho que isso é uma coisa também, eu espero que melhore para as próximas gerações. Também espero. E são mais fatores aqui que reforçam o mérito que vocês duas têm. É estranho pensar isso, né? Porque, pelo menos aqui pelo meu histórico de médico, trabalhando muito na área diagnóstica, as mulheres perfazem grande parte daquelas que procuram serviços de saúde. Especialmente serviços de diagnósticos, consultas. Os homens, principalmente depois de uma certa idade, quando eles vão ao médico, geralmente as mulheres empurram. Vai, você tem que ir lá fazer esse check-up. Então, as mulheres lideram isso. E é muito maluco a gente olhar e pensar que para o investidor isso não é óbvio, né? Então, eu consigo entender pelo que vocês estão trazendo, mas pelo outro lado, assim, para mim, especialmente médico, tendo trabalhado na área diagnóstica durante tanto tempo, vejo a importância das mulheres tão grande para essa procura de serviço de saúde que fica estranho. Diga, Esther. Eu acho que não é difícil convencer de que o mercado é grande, porque é isso, a maioria das pessoas que, entre aspas, consomem saúde são mulheres, isso é dado. Só que o que a gente está fazendo é diferente e é uma inovação muito válida e que a nossa liderança é capaz. É isso que é o difícil. Entendi, verdade. Não é porque talvez a cabeça seja, mas já tem tantos assim, né? Ela pode ir em outros consultórios, já tem fertilidade, né? É exatamente esse ponto, né? Exatamente, isso é um ponto super, pra gente é óbvio e difícil conseguir explicar, assim. Toda vez que eu tento explicar, a pessoa do outro lado não entende. Então, a gente tem fertilidade e ginecologia, os dois juntos. Então, para mulheres da nossa geração ou das gerações posteriores, assim, por que não olhar a fertilidade junto quando você olha a ginecologia? Não faz sentido nenhum. Ser uma coisa super específica, de pessoas super específicas que só olham quando, depois de 2 anos tentando, não conseguem engravidar naturalmente. Não faz sentido nenhum, sabe? Tipo, a maioria das pessoas da nossa geração ou das gerações mais novas vão ter filho mais tarde. Então, por que não já olhar para a fertilidade junto com o seu Papa Nicolau? Não, né? A partir de uma certa idade. Só que quando a gente fala com pessoas do outro lado, mas já tem clínica de infertilidade. Tá, mas não é sobre isso. Não é infertilidade. Infertilidade normalmente está super focada para casais hétero que não conseguem engravidar depois de um tempo. E não é esse o ponto, sabe? Excelente. Bem, a gente chegou ao final aqui da primeira parte do nosso episódio, mas a gente vai continuar o assunto com a Stephanie, com a Marina. E queria agradecer a vocês duas por estarem aqui. Aprendi demais e vou continuar aprendendo nessa segunda parte que a gente vai ter. Então, para quem está nos ouvindo, se você gostou desse episódio, dê 5 estrelas na avaliação na sua plataforma preferida de podcast, compartilhe nas suas mídias sociais e com seus contatos. Assim, disseminamos informação de qualidade e ajudamos a aumentar o interesse por inovação e empreendedorismo em saúde. Marina, Esther, obrigado pela presença aqui. Nós voltaremos no nosso segundo episódio.